Tudo bom, galera? Como é que tá aí? Meu, faz um pouquinho mais de um ano que eu tenho feito umas operaçõezinhas, né? Principalmente no day trade, swing. Eu comecei esse ano na pandemia, né? Quando as ações despencaram tudo e a hora que começaram a voltar. Agora, um negócio que dá até um pouquinho de vergonha falar é que eu não sabia para que servia o tal do índice futuro. O dólar eu até entendia mais ou menos, mas eu não conseguia entender o tal do índice, tá? E aí é o que eu vou falar hoje de como vai ser esse nosso vídeo chamado de beta da carteira. Como é que nós vamos fazer isso? Porque você imagina só, se lá em março, né, perto do carnaval, quando as coisas começaram a despencar, né, muito, né, aqueles vários circuit breaks e tudo mais. Se você tivesse ação, por exemplo, de 50 empresas, cara, o negócio começava a cair, já parava, entrava em leilão e você não conseguiria fazer a venda daquilo lá. Falou, nossa, vai tudo despencar, eu quero vender tudo, tal, não sei o quê. E você não consegue. Aí é que vem, por exemplo, o tal do índice. Não só, né, para um momento de desespero desse, mas acho que principalmente para um momento de desespero ou um momento que nem a gente está vivendo agora, que o índice foi lá para baixo, chegou em 59 mil pontos, foi subindo, 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 teve uma briga severa ali, né, na casa dos 80 até 85 mil pontos, ficou um tempão para romper ali. Aí depois teve uma briga de novo em torno de 95 mil pontos. Aí rompeu 100 mil de novo, né? Acho que chegou ali nos 106 mil pontos, né? 105 e pouquinho, 106 mil. E agora já caiu um tanto de novo, nós estamos nessa fase de queda. E vamos imaginar que você tem ação de 15, 20 empresas, por exemplo, e você está meio desesperado que elas estão caindo. Né? Ao invés de você vender todas essas suas empresas, o que você faz é vender o índice. Tá? Então é isso que é o nosso vídeo de hoje aí para a gente fazer um beta de carteira. Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor. Aqui eu colocaria o capital, né? Mas vamos imaginar, por exemplo, fazer uma conta simples aqui para ficar rapidinho. Vamos imaginar que eu vou comprar 100 lotes, um lote padrão, né, de 100 ação de cada uma dessas empresas aqui, ó, tá? Então o preço não está tão atualizado, tá bom? Acho que eu peguei a ideia de ter feito esse vídeo semana passada, acabou não dando tempo. Mas enfim, tá tudo perto aqui, não está nada tão fora disso aqui ainda, tá bom? E aí a gente tem mais ou menos esse preço, então isso aqui é o que eu vou investir, né? Então 100 ações aqui já estava a formulinha pronta, tá bom? 100 ações da Petro a 21, enfim, 2 mil e pouquinho e tudo mais. Aí tem um coeficiente chamado beta, aonde a gente pode achar este beta. Eu encontro esse beta, eu pesquiso, por exemplo, num site chamado Investing. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos ver, ó. De hoje aqui. Aí eu venho, por exemplo, aqui é os que eu estava procurando já, tá vendo? Vou dar um exemplo aqui da Vale. Você digitar aqui, você tem algumas informações aqui da Vale. Abre o gráfico dela, enfim, do que você quiser aqui. E aqui está o beta da Vale, olha aqui, ó, beta 0,81. O que significa esse beta? Tá? Aqui, ó, da Vale, já está atualizadinho aqui, ó. Peguei esses betas aqui tudo de verdade aí. Esse beta significa um coeficiente de variação da minha ação. Ou seja, se o índice subir num dia 1%, provavelmente a Vale vai subir só 0,81, porque ela tem uma volatilidade menor do que o do índice como um todo. Do mesmo jeito que se o índice cair 1%, a Vale deve cair aproximadamente 0,81. Ou seja, quanto menor for o beta da minha ação, significa que ela tem uma volatilidade menor. Consequentemente, quanto maior for o beta da minha ação, maior a volatilidade. Né? A maior volatilidade que a gente tem na nossa carteira aqui, ó, seria da VVAR, que foi uma das queridinhas aí na subida. Né? Subiu absurdamente. Né?
então ela tem uma variação muito grande, ou seja, um dia que o índice subir 1%, pode ser que ela suba 2,10 aproximadamente. O dia que o índice cair 1%, ela vai cair também esses mesmos 2,10, certo? Então o que, que eu faço? Eu vou fazer aqui um preço corrigido. Esse preço corrigido da minha ação, para eu ter uma conta aqui, ó, seria basicamente o seguinte: eu pego aqui, ó, esse 2.184, que é o que eu investi para comprar a Petrobras, e o beta é 1,90, então se eu multiplicar 1,90 por 2.184, é como se eu tivesse investido 4.150. Em termos de volatilidade, é como se eu tivesse investido 4.150 reais aqui para Petrobras, tá? Aqui esse total é que eu tinha feito, eu ia fazer um outro cálculo aqui, mas para não atrapalhar muito o vídeo aqui, não ficar muito grande, mas aí depois eu vou te mostrar aqui o que significa isso aqui. Então isso aqui seria o meu total. Aqui eu não faço compra de 100 aqui tudo igualzinho. Quando eu entro por risco. Já, segunda parte do vídeo. Ou seja, repara que é como se eu tivesse investido. Se eu quisesse comprar 100 lotes de cada um aqui, ó, né, essa soma aqui, ó, fazendo, teria dado 34 mil. Mas é como se eu tivesse investido 39 mil. Então, esse número aqui, ó, 1,12, a gente pode tirar, não acrescentar casinhas aqui, ó, 1,13 significa o beta da minha carteira. O beta da minha carteira é 1,13, ou seja, um dia que o índice subir 1%, a minha carteira, na média, deve subir 1,13. O dia que o índice cair, a minha carteira deve cair 1,13%, tá bom? Então, tem gente que vai fazer uma escolha para swing trade em ações com o beta menor. O cara fala assim, não, eu quero uma segurança maior. Então eu também não quero que quando suba um monte, mas quando caia um monte. Então eu vou pegar uma ação com um beta menor, que é o caso da Vale, né? O Vale aí da nossa carteira de exemplo é a única que tem um beta menor do que 1, né? Mas olha lá, o YouTube está muito perto aqui de 1 também, né? A Magazine Luiza, ó, deu exatamente igual o beta da nossa carteira, né? O ITS aqui, ó, também, né? Ó, a B3 também tem um beta muito pequenininho. Os maiores betas aqui seriam, né, GGBR, a VVAR e a Petro, tá bom? Ou seja, a hora que eu somar essa correção aqui, ó, é como se eu tivesse comprado 39 mil, um pouquinho mais do que 39 mil, tá? E aí o que, que eu vou fazer então para proteger a minha carteira? Eu estou numa época agora, se a gente pegar, deixa eu pegar um gráfico do índice aqui. Ó. Vamos pegar o índice no diário, por exemplo. Dá para a gente perceber bem uma lateralização dele aqui, ó. Deixa eu pegar o Indifut, senão ele fica só esses. Olha lá. Deu essa subidona aqui e agora ele está numa lateralização querendo dar uma queda, né? Teve um gap forte aqui de queda essa semana, né? E aí você começou a ficar desesperado. E aí tuas ações caíram junto aqui. Se a gente pegar ações, quer ver? Vamos pegar a Petro aqui, ó. No diário também. Deixa pra lá. Pegar a Vale. Para não ficar mostrando a operação ali. Ó, o gráfico é bem parecido, os formatos, né? Apesar que a Vale já até passou de uma máxima aqui, ó, né? A Vale, ó, tá bem ainda, né? Por exemplo, o índice já caiu um monte, né? E ela tá até que sustentando dentro dessa lateralização aqui, ó, desse range aqui ainda, né? A VVAR já não. Vamos ver. Ó, VVAR hoje deu uma subida aqui, mas olha o gráfico dela como é bem mais volátil. Olha do índice, está muito perto dessa lateralização aqui, né?
mais o da VVAR, né? Você já vê que tem uma volatilidade bem maior aqui, ó, para cima e para baixo, tá bom? Então isso que a gente fazer esse beta da carteira. Então vamos voltar aqui. Então é como se eu tivesse investido 39 mil. Aí, perdão, vamos corrigir aqui. O gráfico. Sumiu o gráfico do índice. Fechei. O índice aqui hoje ele fechou a 97,045. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, ele está custando 97,045, tá? Significa que o contrato do mini índice, que seria o WIN, ele está custando 19 mil. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar o preço do meu beta aqui, ó, da minha carteira corrigido, e eu vou dividir pelo valor do índice. E daria praticamente 2, certo? Olha lá, 2,0. O que significa isso? Se eu estou preocupado com a queda do mercado, mas eu não quero me desfazer das minhas ações, né? Enfim, porque eu recebo, pode ser que elas caiam e aí você pode colocar elas disponíveis para aluguel na corretora, que é mais uma fonte de renda. Eu não estou preocupado com essa oscilação, eu acho que é uma correção normal de mercado agora, mas eu quero continuar recebendo os meus dividendos, tá? Você vende, né? Você entra vendido com 2 contratos do índice. Por quê? O índice cai, você ganha dinheiro, porque você está vendido. Só que suas ações também estão se desvalorizando. Só que o que você perde nas ações, você está ganhando no índice. Então essa é a função do índice, é um chamado fazer um hedge, certo? Você está fazendo um hedge. Por quê? Caiu muito o índice, então não sei o quê. E você acha que agora vai voltar. Você se desfaz, né? Você zera a sua operação nos índices e pode comprar alguma ação, por exemplo. Pega alguma ação sua que caiu muito, né? Por exemplo, o VVAR não é que tem a maior volatilidade? Pega o dinheiro que você ganhou na venda do índice e compra mais VVAR, porque a hora que voltar pode ser que ela seja a que volte mais rápido. Então isso é que é fazer um beta de carteira, tá bom? Já que a gente está aqui rapidinho, eu falei, eu não entro por capital, eu não entro simplesmente por lote, eu entro por risco, tá? Então eu coloco aqui, ó, eu faço os trades com no máximo R$ 500 de risco. Então, a hora que aparece alguma coisa para mim, né, algum ativo que me chame a atenção, como esses aqui, eu vou lá e eu anoto o preço de entrada e o stop. No caso, isso aqui é tudo de venda, né? Todos caindo aqui, ó, todo de venda. E aí eu vejo lá, qual que é o risco por lote? 662. Aqui, ó, já está para arredondar para baixo, 500 dividido pelo risco. Ou seja, dá para eu comprar algum? Não, se meu risco é R$ 500 por trade, eu não vou entrar na BPAC, tá? Não vou entrar na VEG, que o risco era de R$ 926. Mas é muita coisa, pode ser. Entra no fracionário. Não, também não vou entrar no fracionário, porque o book do fracionário, ele pode ter uns buracos, você acaba pegando um spread e às vezes acaba não compensando, né? Não precisa ficar entrando em todas as operações. Se o nosso canal se chama O Trade do Dia, né, para fazer o day trade, a hora que aparece o swing, também não vou precisar entrar em todos que aparecem aqui. Vou guardar para um risco menor, né? Olha o da Cielo, por exemplo, apareceu semana passada, R$ 61 por lote. Para 500, dá para entrar com 8 lotes aqui, ó. E aí eu calculo meu capital e depois eu faço o hedge lá da carteira também, tá? Isso aqui, como eu acompanho todo dia que eu estou aqui direto e já está vendido mesmo, né? Eu coloco um stopzinho ali, não é uma posição longa, né? Então qualquer coisa eu vou zerando. Estou com poucas operações abertas, a meta é ficar, né, com poucas operações abertas para não colocar muito capital em risco também. Mas esse esqueminha aqui, ó. Então hoje eu tenho alguns desses aqui, não todos, mas alguns desses eu tenho aberto até hoje. Beleza? Você pode calcular por beta. Você pode vir aqui e você fala assim, não, eu quero deixar um beta da minha carteira em 1. Significa que você vai ter pouco de Petrobras, por exemplo, e vai ter que ter muito de Vale, né, para baixar
essa média ponderada. Então você coloca pequenos ali para não passar muito estresse. Combinado? Um abraço, bom final de semana, bons trades.